Louvado seja Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Quero deixar um breve testemunho que aconteceu comigo agora há pouco. 2023, dia 17/6, né? Louvado seja Deus. Hoje mesmo. Aconteceu comigo. Eu vou estar gravando esse vídeo, estando pondo aí no Facebook. E vou também colocar no YouTube. Se os irmãos puderem compartilhar, fica à vontade, deixa Deus te usar. Você é um instrumento de Deus. Então deixa Deus te usar neste vídeo e outros vídeos que eu postar. Seja um canal de bênção no reino do céu. Não vou estar falando nada de minha parte. É um testemunho que aconteceu de fato na minha vida, mas de fato tem a ver com a palavra de Deus também. E quem sabe Deus venha colocar algo da parte dele na tua vida através desse vídeo. Louvado seja Deus. Você que está aí no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Legal, o like de cabeça para cima. Você aí no Facebook, fica à vontade para comentar, compartilhar, curtir. Fica à vontade, deixa Deus te usar, varão. Deixa Deus te usar, varoa. Seja um canal de bênção. Vou estar deixando uma palavra aqui antes de contar o testemunho em cima deste tema aí. Esse testemunho é uma palavra de Deus. Lucas capítulo 10, no verso 19. Louvado seja Deus. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Porque essa palavra veio da parte do Senhor Jesus. O próprio Jesus falou aos discípulos. Não quero levar mais do que 10 minutos. Louvado seja Deus aqui falando com os irmãos. Louvado para ser um vídeo bom, legal, elegante. Louvado seja Deus. E Jesus falou essas palavras com os discípulos, porque os discípulos disseram a ele, até os demônios, Senhor, nos submete. E ali Jesus, não temas, eis que eu via Satanás, no versículo 18 de Lucas 10, caindo do céu como um relâmpago. E ele diz essas palavras, eis que vos dou, né? Louvado seja Deus. Abri esta palavra para dar um pequeno testemunho que aconteceu comigo hoje, nesta tarde, ao dormir. Eu sempre tenho o costume de dormir à tarde, quando não trabalho. Louvado seja Deus na minha folga. Hoje é um dia de sábado, né? Dia 17 e sábado. Louvado seja Deus. E nós observamos que o mundo já é do maligno, como diz a palavra do Senhor. João capítulo 5, no verso 19. Nós vemos também que Paulo descreve, assim como João falou, que o mundo já é do maligno, né? Apesar que nós somos de Deus e o mundo do maligno. Nós somos de Deus e o mundo do maligno, assim como diz João. Paulo vai dizer a respeito dos principados, potestade, Efésios 6, do 11 em diante. No 10 vai dizer, se fortalecei no Senhor na força do seu poder. Louvado seja Deus. E nós vamos ver falar de demônio em Efésios 6, 11. Né? Manda se preparar. E nós temos uma batalha constante. Nós somos cristãos. Muitos não vê porque Deus não permite, Deus não deixa. E acredito também pelas minhas orações, orando a Deus, pedindo para abrir os meus olhos espirituais, a minha audição. Não quero mais de maneira nenhuma. Tive uma experiência aí de ouvir no mundo espiritual, de ouvir, e pensa que coisa ruim ouvir demônio. Quando ele percebe que você está ouvindo, é a tentação atrás do outro. E num período de longo tempo eu passei essa tentação na minha vida. Mas estou aqui para glorificar, louvar ao Senhor. E sempre eu tenho sonhos, batalhas espirituais, guerras espirituais, e sonho constante. E hoje eu quero contar um testemunho hoje. Estava dormindo e o alarme tocou do celular para me acordar, mas o sono estava pesado e eu falei, continuei na cama dormindo. E nesse período que o alarme tocava, quando o alarme parou de tocar, eu continuei dormindo. O alarme toca de 2 a 3 vezes. E eu dormindo, louvado seja Deus. E ali eu comecei a falar. Sabe, eu lembro que em um certo culto, um pregador falou, estende as suas mãos, aponte o seu dedo assim, para
pro alto assim e diga comigo, demônios. E a gente repetiu, demônios, fora da linha, para trás da linha. Eu ordeno para trás da linha em nome de Jesus. E no dia de hoje, louvado seja Deus, no sábado, dia 17, eu tive essa experiência onde eu estava sendo usado. Em sonho eu disse, demônios, para fora da linha, passa pro outro lado. Eu ordeno pro outro lado. E comecei a ver um inseto correndo, mas espírito, né? Você entende, né? Inseto não é coisa boa, é maligno. É um espírito, é uma obra maligna, uma sombra, como se o mal estivesse correndo, passando por outro lado. E eu tive esta guerra, essa batalha espiritual aí, nessa tarde do dia de hoje, e ordenando para que os demônios fossem para lá. E você sabe, você percebe quando você usa de autoridade no Senhor, aqui como o Senhor diz, eis que vos dou poder, sabe? E quando você sabe que tem poder, que Jesus entregou em tuas mãos, e você usa esse poder, dizendo demônio para o outro lado, então ele se espanta, ele se alvoroça e sabe que você tem autoridade, você é um homem de Deus, você é um servo de Deus, e Deus zela por a sua palavra, Deus faz cumprir a sua palavra na sua vida, então ele faz, os demônios se espantam e se afastam. Todo mal que está na tua vida te rodeando, te atacando. E eu entendo que era o espírito em sonho me usando. E muitas vezes a gente não usa de autoridade. E muitas vezes o Espírito Santo em sonho nos usa com autoridade para nos mostrar, para nos provar que nós temos autoridade, que nós temos que lidar sim com os demônios, com as trevas, dizendo passa para o outro lado, vai para o seu lugar, vai para a sua área, porque os anjos ficam ao nosso redor, diz a palavra do Senhor, e o demônio fica ao derredor, o leão fica ao derredor, rugindo que nem leão, louvado seja. Então o lugar dele é de trás dos anjos, fora da linha, do outro lado. E nós temos que usar de autoridade dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, primeiramente na nossa vida, colocando os nossos caminhos perante o Senhor e dizendo, Senhor, sou um servo seu, me usa com autoridade. E usar de autoridade com os demônios, sabe? E o Senhor fala, eu eis-vos dou poder, sabe? E nós temos que enfrentar este mal que está em nossa vida, usar de autoridade, senão isso toma conta da nossa vida e é enfermidade, é doença, é dificuldade, muitas coisas. E a gente temos que usar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus nos mínimos detalhes, chegar ao conhecimento do Senhor em oração, estar em comunhão com o Senhor Jesus em jejum, na prática, sabe, da palavra. E eu observei quando eu falei isso, para trás da sua linha, demônio. Levantei a mão assim, o dedo, e apontei e disse para trás da sua linha. Vinha, como eu falei, né, um inseto correndo assim, e uma sombra correndo e iluminar o caminho assim, e se afastar, e de trás das minhas costas tinha um mal, um demônio me segurando, e eu ia puxando para tentar desamarrar dele de mim. Teve um momento que eu orei ao Senhor, pedindo, Senhor, misericórdia de mim. Em nome de Jesus, envia o teu anjo ao meu favor. Eu tive um sonho de uma época onde o anjo falou para mim, quando eu precisasse dele, eu entendo que não, é Miguel. E ele falou quando eu precisasse dele, aquele que guarda o corpo, a igreja de Jesus, Miguel, o protetor da igreja. Ele falou quando eu precisasse dele, em uma oração que eu tive, uma batalha espiritual, e naquele dia eu tive um sonho. E aí ele falou, quando precisar de chamar, eu orei ao Senhor. Senhor, envia o teu anjo, Miguel, em nome de Jesus, para arrancar este mal, em nome de Jesus. E ali eu senti mais força, de repente, comecei a puxar, mas mesmo assim não consegui vencer aquele negócio. Minhas pernas, assim, comecei a puxar no meu dedo, assim, arrancar, como se estivesse colando aquele demônio, colando no meu corpo, como se fosse uma cola, sabe? E eu enfrentando essa batalha espiritual, essa guerra, né? Louvado seja Deus. De repente eu vi os meus pés branco, sabe? Branco, como se fosse uma lepra, assim, um negócio assim, na carne, assim, tudo embranquecido, como tivesse uns fiozinhos assim. Algo terrível. Eu pensando que era aquilo demônio. E eu sei que quando o demônio, ele toca no nosso corpo, muitas das vezes a gente não vigiar, a gente não orar, não colocar no altar do Senhor, acontece na vida real. Porque um dia eu estava tendo um sonho
espiritual onde eu fui levado a certo lugar e fui mordido no joelho. Quando eu fui trabalhar, eu não tava, fiquei um tempo sem trabalhar, um bom tempo. E quando eu fui trabalhar naquela semana, uma semana que eu trabalhei, o meu joelho ficou enfermo. Aí eu não fui trabalhar mais, o rapaz lá me liberou também. E aí eu fiquei tomando remédio para recuperar. Onde ela mordeu a serpente. E algo espiritual, coisa séria, acontece na vida real. Se nós não vigiar, não colocar nossa vida no altar, entregarmos a Deus a nossa vida, esse negócio de batalha espiritual é sério. Esse mexer com o demônio é sério. E o Senhor nos alerta na palavra que vos dá poder. E nós temos que, sabe, eu acordei assim sentindo cansado assim num sonho, ainda num sonho, cansado assim, exausto de guerrear, de tentar vencer aquele mal. E quando eu acordei assim, ainda não tinha vencido, mas eu acredito que o Senhor desde já me deu vitória. Quando a gente acorda, parece que com certeza tudo aparece. O que nós temos que fazer é ficar em oração, orar ao Senhor, pedir o livramento para que nenhum mal aconteça e que a gente esteja liberto de todo mal. Eu acredito que eu já alcancei a minha libertação pela graça de Deus. E muitas vezes, irmão, fraqueza espiritual, fraqueza de não conseguir orar, de não conseguir ler a palavra, de não conseguir jejuar, isso é um mal nos segurando, dizendo que nós não pode, nós não consegue, tentando nos vencer, mas tu é capaz, tu pode. O Senhor diz: eis que vos dou poder. Quando os discípulos falou dos demônios, Senhor, eis que eu vos dou poder. Entendeu? Você tem poder, você tem autoridade. Usa. Faz assim com o teu dedo e diz: Satanás, você tem coragem, você tem a presença de Deus na tua vida. Você crê, então aponta o dedo assim e diz: Satanás, para fora, pro outro lado da linha. Louvado seja Deus, e ele irá, e nada será impedido. Louvado seja Deus. João fala: nós somos de Deus. João 5:19. 1 João, na verdade é 1 João 5:19. Nós somos de Deus, mas o mundo já é do maligno. Ou seja, as pessoas estão cheias, carregadas dos demônios. Você viu que o Senhor veio e não expulsava os demônios do mundo, mas expulsava nas pessoas que estavam na pessoa. Se nós somos de Deus apontando para nós, o mundo é quem se não for as próprias pessoas. Então as pessoas já estão no maligno, o mundo já está no maligno, como diz a palavra, né? Louvado seja Deus. Esse pequeno testemunho que eu queria deixar. Sempre eu tenho batalha espiritual, guerra espiritual, e antigamente eu não registrava, mas agora veio um funcionamento de qualquer maneira deixar registrado aí para sempre eu a lembrar, né? E servir de edificação para cada um de nós. Para minha vida mesmo, eu olhar e ver essa batalha eu enfrentei, eu voltar a lembrar, que a gente esquece muita coisa que eu passei que eu já esqueci. E eu gosto de gravar para deixar registrado, tanto no Facebook como no YouTube. Que sirva como canal de bênção para a tua vida. Em nome de Jesus, compartilha, deixa o reino de Deus crescer na tua vida. Em nome de Jesus, eis que vos dou poder. Assim diz o Senhor. O Espírito Santo é que está em nós, que dá essa virtude